Atenção, partida para o Grande Prêmio Paraná. Você ouve agora na Rádio Cidade o programa Turf na Cidade. Tudo sobre as corridas de cavalo no Paraná e no Brasil. A apresentação: Leopoldo Scremin. Alô, alô, você ouvinte da Rádio Cidade 670 Curitiba, você ouvinte da Rádio Cidade 97.3 no litoral paranaense, você que acompanha aí de todo o Brasil pelo aplicativo da Rádio Cidade, que você baixa gratuitamente no Apple Store e também no Google Play. Estamos começando mais um programa Turf na Cidade, aquele programa dominical em que você acompanha o mundo dos cavalos. Hoje aqui no Pique do Rádio tem uma bancada mais que especial. E o primeiro aqui pela baliza 1, Thiago Matos Leão, voltando à bancada do Turf na Cidade. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Leopoldo. Satisfação, né? Fazia umas 2 semanas. Tenho escutado a turma aí. Prazer voltar. Aqui pelo centro da pista tem ao meu lado o Lobinho novamente. O José Luiz Lobo está aqui presente no Turf da Cidade. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lobinho. Muito boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde, nosso querido Thiago Leão, né? Não vou falar do meu convidado aqui, do nosso convidado à direita, porque é surpresa, né? Mas sejam todos muito bem-vindos e falar do que a gente mais gosta, que é cavalo de corrida e corrida de cavalo. Exatamente. Hoje temos um convidado muito especial. O Thiago me mandou um WhatsApp, falou: Leopoldo, tô com uma pessoa internacional, quero levar no programa. Posso? Eu falei: quem é? Ele falou o nome dessa pessoa. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, traga. Não pode deixar de trazer. A gente está falando de um treinador espetacular, tem uma história muito bonita no Turf brasileiro e hoje é um dos maiores do Turf uruguaio e da América do Sul. Ricardo Bueno Colombo está presente aqui no Turf da Cidade, lá pela baliza externa. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom, boa noite, amigos. Boa noite vocês todos aqui da bancada. É um prazer muito grande estar aqui. Sobretudo eu que estou lá no Uruguai, a gente acompanha as iniciativas que são tomadas no Turf brasileiro. E essa iniciativa do programa foi sensacional. Eu achei que foi, nos últimos tempos, uma das coisas assim que mais traz o calor do dia a dia do pessoal do Turf. Então eu desejo que vocês tenham um grande êxito nessa empreitada. Obrigado, Ricardo. E também, lógico, a gente vai falar do Turf, vai contar um pouquinho a história do Ricardo aqui também, vai falar muitas pautas boas. Hoje nós vamos ter lá de São Paulo, Jair Bala falando sobre as corridas do dia 1º de Cidade Jardim, do dia 11 em Cidade Jardim. Jair Bala vai falar lá das 2 provas especiais que aconteceram. O Celso Afonso vai falar sobre as corridas de hoje, daqui a pouquinho, você que está aí ouvindo na Rádio Cidade. Teremos corridas no Jockey Clube Brasileiro, no Hipódromo da Gávea. O Celso Afonso vai falar dessa prova especial que teremos em 1.400 metros na grama, prova especial Wild Event, e também ele vai falar a respeito das preparatórias da Tríplice Coroa que aconteceram no domingo passado. Antes, né, queremos fazer um agradecimento especial aos nossos novos apoiadores do programa Turf na Cidade, a RBC do Uruguai, que por coincidência está com o Ricardo aqui, e também o seu Deuclides Gudoli, que tem uma história linda no Turf gaúcho, no Turf brasileiro, é sócio de quase todos os clubes de corrida do Brasil, e está apoiando também agora o Turf na Cidade. Você que está ouvindo, quiser apoiar, é só entrar em contato conosco por nossas redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Bom, e para começar já no Pique do Rádio, como eu gosto de falar, a gente vai falar sobre Cidade Jardim, porque eu vou chamar o Jair Bala, porque tivemos um cavalo que é treinado no Paraná, chamado Maitoia Sunshine, vencendo uma prova especial, e o Eterno, com Sul América, vencendo outra. Então, direto de São Paulo, quem fala com a gente agora é Jair Bala. Jair, fala aí! Vamos! Olá, boa tarde para você que sintoniza Turf na Cidade. Estou de volta para falar do Turf Paulista, sempre em nome dos estúdios Nicolas e Henrico Jarussi e Nova Glória. Mas antes, o importante destaque do Turf Internacional. No último sábado em Santa Anita Park, na Califórnia, por ocasião do Las Ciénegas Stakes, uma prova de grupo 3 com $100 mil de bolsa, a brasileira Jolie Olímpica marcou de forma espetacular sua estreia no Turf norte-americano, vencendo sem nunca ter sido exigida e no tempo recorde de 1:01 para os 1.100 da pista de grama. 61 para 1.100 não é pouca coisa não, hein? Sob a condução do Michael Smith e preparo do Richard Mandela. A Jolie Olímpica, que há 4 anos, filha de Drosselmeyer na Jolie Celina, por Trempolino, de criação do estúdio TNT, propriedade de Fox Hill Farms, que a adquiriu junto a Aras Regina ano passado aqui no Brasil. Fato curioso é que o Michael Smith venceu com o pai da Jolie Olímpica, o Drosselmeyer, a Breeders' Cup Classic. Portanto, pai e filha nas mãos do Michael Smith, sinal de disco de chegada, não é verdade?
ótima campanha tem pela frente, sem dúvida nenhuma, a Jolie Olímpica. Muito bem, falando agora de São Paulo, Consul América venceu a prova especial verão. O velhinho Consul América aos 8 anos, vendendo saúde. Filho de First American na Inselberg Puriagre, de criação do estúdio Pousada Alegre e propriedade do estúdio El Gibor, conseguiu a sua 24ª vitória, 22 só em São Paulo, ele que corre atrás do recorde do Norton. Norton, com 26 vitórias, é o animal que mais venceu em Cidade Jardim, e na pegada dele vai o Consul América, que no sábado, mais uma vez, foi conduzido pelo Fernando Larroque e treinado, ele que é, pelo Carlos Alberto Soledade. Tivemos em Cidade Jardim uma grata surpresa, surgindo aí um nome de destaque. Maitoia Sunshine venceu a prova especial Romarim. Ele que vinha de vitória na estreia na Gávea, passando pelo Tarumã, venceu também as 2 em pista de areia, veio em busca da pista de grama em Cidade Jardim, numa empreitada nada fácil, contra feras do Turf Paulista, e não se fez de rogado, mostrou que tem muita categoria, aparou durante a reta toda de chegada o forte tropel, os fortes ataques do favorito Heron do Jaguareté, e cruzou na frente, ele que é um TH Approval na garbosa vitória por Giants Causeway, criação do Aras Philipson e de propriedade do Estúdio Galope. Veio para São Paulo, viu e venceu Maitoia Sunshine, realmente uma excelente promessa do turf paranaense para as principais provas do turf brasileiro. É isso, são destaques. Importante dizer, claro, que Maitoia Sunshine foi conduzido por Antônio Mesquita e tem preparo aí no Tarumã do MS Oliveira. Os paranaenses continuam fazendo a festa aqui em Cidade Jardim, não é verdade? É isso, gente. Falando das coisas do Turf Paulista, para vocês que estão sintonizados no Turf na Cidade, sempre em nome dos estúdios Nicolas e Henrico Jarus e Nova Glória. Um grande abraço, até a próxima. Grande Jair Bala voltando aqui com a gente. Jair Bala, grande abraço para ele aí, muita saúde. O Jair é um amigão nosso, a gente tá ali do lado dele, o que ele precisar pode contar com o Turf na Cidade. Bom, senhores, vocês viram as provas, primeiro vamos falar você viu o Jair Bala falou da Jolie Olímpica, vamos deixar para falar por último, né? Tá bom. Né, que é uma égua que ele fez questão de falar, porque foi uma vitória espetacular do Turf brasileiro nos Estados Unidos. Mas primeiro vamos falar aí do Consul American, que é um cavalo que realmente eu sou fã, é um cavalo que disputou grandes provas, grandes velocistas que hoje estão na reprodução, né? O Exemplade é um deles, foi um grande rival do Exemplade, continua correndo, vinha de correr 1.300 metros e confirmou hoje uma vitória em 800 metros hoje, né? Sábado passado, venceu a prova especial verão, o Consul American, mais uma vitória desse Elazão, Thiago. É sensacional, o cavalo tá acho que com 9 anos, né? Precisava de um trem de carreira muito forte, o ultra forte saiu a pau, ali tirou 2 e 3 e o Consul América correu 4, 5, quarto, quinto, ainda teve ali um pequeno desviozinho ali, teve que botar para dentro, tirou para fora, mas como o pare saiu muito mexido, e ele precisa de um trem de carreira muito potente para poder atropelar, ainda assim, mesmo em 800 metros, né, Lobinho? Ele é velocista que atropela. Ele é um velocista que atropela. Então, agora, realmente, se ressaltar, é a saúde dele, né? A longevidade dele. A saúde, cavalo 9 anos. 9 anos. Mostra que, com certeza, a equipe dele leva ele muito bem, sabe poupar ele no dia a dia. Porque não é só pista, né, Ricardo? Não, o negócio é dia a dia. Para um cavalo de 9 anos. 20 vitórias. É brincadeira, né? Muitas vezes, você ganha uma corrida dentro do estúdio. Dentro dos teus boxes. Você tem que saber trabalhar o cavalo, poupar o cavalo. Saber escrever o cavalo, né? Porque ganhar, para você treinar um trabalho a ferro ali, 600, 800, vá lá. Só que com 9 anos, como deve ser a condução desse cavalo durante a semana. Parabenizar o Soledade, viu? Pegar uma raia dura, que nem aquela de São Paulo. Não é fácil. E o mais bacana do Consul American, que ele começou a campanha, ele era do estúdio Birigui. Não, Birigui não, estúdio de Jaguareté. Ele correu muito tempo no estúdio de Jaguareté, as grandes atuações dele em prova de grupo foram defendendo a farda do estúdio de Jaguareté. Depois foi vendido, hoje ele defende o Alguibora, se não me engano, uma farda azulzinha. E continua nessa pegada, sabe? Normalmente quando algum estúdio maior, um Aras maior, ele vende o cavalo muda de dono,
ele dá uma caída. Ó, Leopoldo, eu vou falar um negócio pra você. Como a gente tá aqui no rádio e a gente é 100%, eu vou falar que esse negócio do Birigui aí tá subjúdice. Não é Birigui, é Jaguareté. Empatou, tá subjúdice também. Nós vamos buscar isso aí semana que vem, eu vou trazer aí pra você. Cara, você pode buscar, vou achar no computador agora, aqui ouvinte, vou abrir a tela do computador. Acha aí. Se foto. não for, o Ricardo paga a janta. Tá bom, fechado. Mas era um cavalo do estúdio Jaguareté, né? Nas suas principais atuações, ele defendia essa fara, depois foi vendido. E mesmo assim continua numa pegada muito boa. Tá correndo muito. Tá correndo muito, eu sou um fã desse cavalo, eu acho espetacular. É uma pena que, já comentamos aqui em outros programas, devido à qualidade dos reprodutores que vêm pro Brasil nos últimos tempos, vem vindo, vai ser difícil ele ter uma chance como reprodutor. Às vezes na reta, né? Reta tá forte, né, Lobinho? O Lobinho forte. Pode dizer mais, tem feito leilão direto nas retas aí. Hoje você tem reprodutores nacionais sendo usados na reta. Hoje Vídeo desejado Thunder, né? Blade Prospector, tem muitos. O Enzel Blade agora foi para reprodução com a boa sensação. E esse cavalo pode ser um seguidor do pai dele, né? Nós perdemos o Fecha América, infelizmente, né? Entendeu? Então, é um cavalo que, claro, respeitando essa questão dos bons garanhões, a gente teve uma leva, essa sobrevida que a venda do New Year's Day deu ano passado, injetou um bom dinheiro no mercado da reprodução, conseguiram trazer bons reprodutores, Verazano, que vai ser um reprodutor. Rally Cry, Camelot Kitten. Olha aí, ó. Só buscando aqui, só confirmando a minha informação. Olha aí, ó, Ricardo Colombo, você acabou de perder uma janta, porque o Consul América correu na farda de Jaguareté, confirmou. E eu queria dizer para você o seguinte, Leopoldo, rapaz. O Consul América parece o lobinho no cantinho da bica. Nossa, ele larga e atropela. Um fenômeno. Larga na ponta, atropela e passa. Não, a baliza 1 foi o Gerson. Ele é um fenômeno. A baliza 1 foi o Gerson. Olha, tomou a frente, meu Deus do céu. Se quiser que me sigam. Bom, se tivermos também a prova especial Romarim, 1.800 metros na grama. E aí tivemos a vitória, né? Mais uma vitória do Maitoia Sunshine. Se não me engano, a terceira vitória desse cavalo. Terceira vitória. Muito bom, criação do Aras Philipson, propriedade do Estúdio Galope, do Alexandre Frari. Foi do Tarumã preparado aqui, venceu muito bem, né? Vocês também viram a prova, eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa vitória também. Venceu bem, né? O cavalo que tomou a frente. O Heron do Jaguareté, que era o favorito. E tinha o avião surenho também nesse parque. Esses dias eu falei até do avião surenho, Lobinho. Eu acho que o avião surenho não é mais o mesmo cavalo, sabe? Ele... diferente até do Consul América, que tem evoluído até com a idade, acho que o avião surenho não é mais o mesmo cavalo. O Heron de Jaguareté, por ser potro e tá em plena ascensão, eu achava que esse cavalo ganhava, sabe? E até fiquei olhando bastante a corrida dele, porque foi o miúdo que montou o cavalo, e ele não teve um bom percurso, sabe? Ele não conseguiu ter uma boa posição ali, perdeu alguma posiçãozinha ali na entrada de reta, foi um pouco guerreado, e nisso o Maitoia Sunshine tirou aqueles 2, 3 corpos na entrada da reta. E aquilo lhe favoreceu. É difícil pegar, É difícil demais. E numa ascensão, né? Ao contrário do avião, esse aqui está numa ascensão. Então eu acho que alguns páreos do cavalo que é ponteiro, ele tem alguma vantagem. Muitas vezes, quando é um páreo cheio como era, os de trás vêm e atropelam, mas... Quem deu boa impressão nessa prova foi outro cavalo que saiu aqui do Paraná, correu a Pegasus Brasil, o nome do Quintela, se não me engano, fez quinto, o presidente Quintela. O Rich Ralph, ele foi bem na prova, ele figurou muito bem na prova, correndo em primeiro, segundo. Na entrada da reta ele entrou meio brigando com o Maitoia Sunshine, e parecia que ele ia vir disputando, mas aí nos últimos metros ele... Furou o pneu, chegou lá perto da ambulância. Acabou. Não, chegou em sexto. Chegou em sexto ali, uns 7 corpos, mas foi uma atuação, não foi ruim. Figurou bem, né? Não chegou no final, faltou um pouco, mas era a primeira vez dele, indo numa distância dessas, vindo de correr 1.400 na Pegasus, foi pra... porque às vezes o cavalo 1.400 nesse areião nosso aqui, para correr 1.800 na grama lá, claro que tem que estar bem ambientado, tudo, mas não é uma super, um aumento, né? Porque... faz uma... Essa turma, nenhuma turma, queiram ou não, essa aqui é a primeira turma de São Paulo. Não, mas é uma turma forte, né? É uma turma forte. O que vale nessa carreira, além da carreira em si, é a evolução desse potro na distância e na grama. Isso aí flagrante. Chegou a acompanhar a vitória, Ricardo? Não acompanhei. Eu estava viajando, acabei não. Você ganhou com o outro lá, do Galope Cifra, né? Depois a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar vitória lá no Uruguai.
Um É isso cavalo aí. importante aí da Foi. proprietária. Essa corrida que o Ricardo ganhou lá, meu Deus. Ô Lobinho, foi duro de aguentar o Bernardinho, que tá ali no estúdio, ali gritando, Bernardinho. rapaz. Quase tocaram ele do Jockey Quase Club. montou no Ah, você cavalo, eu vi pela estava TV. lá, né, Eu Thiago? tava lá, me tocaram da foto, não me deixaram chegar, queriam mandar o homem embora de tanto que gritava. Não, eu vi pela TV, foi bem legal, foi bem bacana. Parabéns mesmo. Mas ali o Bernardo, ele tava quase tirando lá em cima do cavalo e montando no cavalo. Todo. Pegou troféu. Foi deu bacana, discurso. espetacular. Parabéns, o homem é mas daqui a forte, pouco viu? a gente fala. Vamos falar de uma outra vitória de brasileiro fora. A gente, né, comentou no programa passado, deu uma passadinha por cima e o Jair falou agora, e a gente também tem que falar a respeito da Jolie Olímpica, que coroa. Antes eu só quero deixar claro aqui que também tivemos outras 2 atuações nesse último mês, nos Estados Unidos, muito boas, em dezembro, que foi a do Gol, que estreou vencendo, o Gol, né, que era um velocista carioca e tá lá, do Estúdio Hulk. E também da... Puxa, me fugiu o nome da égua aqui agora. Que ganhou a Taça de Prata em 2017. Turiga. Ah, Turiga, sim. Turiga também. Corrida do Aras de Lema. Aras de Lema, do Rodolfo. Ela esperou um pouquinho para correr. E quando ela correu, ela agora, né, com o novo proprietário, ela correu muito bem, venceu. Ela tinha corrido acho que 2 vezes, né? E daí não tinha ido bem. Ela correu Deram até... um ar pra ela. Acho que a última corrida dela tinha sido um páreo estranho, né? Que foi um páreo acho que de 3 só. De 3 3 ou 4 cavalos, ela né? chegou perto, E mas por em incrível terceiro. que pareça, no páreo de 3 ou 4 cavalos, o cara conseguiu se Se encaixotar. encaixotar, exatamente. Né? Foi Pô. uma corrida muito, muito estranha. E agora ganhou, né? Eu até falei com o Nelson Sepúlveda, lá do Chile, que foi o agente que comprou. E ele estava muito feliz, né? Tava muito feliz. E acho que a gente, como brasileiro, fica igualmente feliz, né? Quando a nossa criação... Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E daí chega uma líder de geração, aos 2 anos, aqui no Hipódromo da Gávea, que vem de derrotar os machos num grupo 1 na milha. E daí estreia lá com o Richard Mandela, que tem uma história maravilhosa com cavalos brasileiros. E estreia num grupo 3 de 1.100 metros, batendo o recorde da distância. E o lance aí, o Ricardo até pode falar um pouco melhor pra gente, porque essa égua vinha correndo 1.600, Sim, vinha na milha, distâncias médias mais alongadas, e de repente ela reaparece numa prova de 1.100 metros. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o sistema de partida americana, né? Normalmente o treinador americano faz partidas mais curtas. E pelo que a gente sabe, ela sempre demonstrou espetacular. Muita velocidade. Muita velocidade. E sempre muito pronta, muito Sim. atenta, tinha trabalhos realmente espetaculares. Que vitória, hein, Uma Ricardo? vitória espetacular, uma vitória que coloca nós como brasileiros, Que coisa, hein? assim, acima de tudo, como um turf que produz bons animais, né? É. Nós temos tido bons resultados com alguns animais. Principalmente nesse começo de ano, né? O Ricardo tá no Uruguai, né? Mas o Ricardo tem feito bastante exportação, né? E a gente, depois de um bom tempo, a gente tá tendo bons resultados nos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos. A Né? gente tinha ido um pouquinho mais para o Oriente Médio, Ásia, mas agora parece que a gente conseguiu de novo ter alguma relevância depois de Sandy Pitts, Sifon, alguma coisa, até o Baobali, que ganhou o grande prêmio lá. O No último, turf número 1 do mundo. grande animal exportado que correu aqui, depois correu lá e conseguiu vencer Grupo 1, que teve resultados expressivos, foi o Baobali. Então, Mas que era um fenômeno, mas já faz né? o quê? Uns 4, 5 anos, Sim, não faz? sim, até 3, 4 anos. Ah. E você veja que o Baobali, interessante dele, né? Eu até estava comentando, é igual a Jolie Olímpico. O Baobali, ele bateu o recorde de 2.400 no Rio de Janeiro, na Gávea. Sim. Né? Bateu da milha e bateu do 2.400 metros, ganhou o derby, ganhou o Grande Prêmio Brasil. Foi para lá, estreou em 1.400, se não me engano. E na verdade ele se consagrou mesmo, as melhores atuações dele foram em 1.600 metros. Na redução, esse era né? outro, E esse ele é- teve uma laminite nos Estados Unidos. Teve, ficou... Ele teve que interromper a campanha, teve que demorou retornar um pouquinho, depois. Aí né? ele Quando demorou ele chegou depois. lá, né? O Baobali é assim, é um tratamento com células tronco incrível, que fizeram lá, né? E criogenia espetacular. também, né? Que mergulhavam temperaturas baixíssimas e a casca. condição de você recuperar um cavalo nos Estados Unidos é impressionante, né? E só não morreu por isso, não tinha sido sacrificado. Mas, hein, Ricardo, o que você acha essa situação do turf brasileiro de repente começar a ter de novo um protagonismo lá nos Estados Unidos? Tiago, eu acho que existem muitas razões, mas entre elas, uma delas é o seguinte: o turf brasileiro passa por uma crise. E evidentemente que aqueles que ficaram no turf, tanto os profissionais como os proprietários e mesmo os criadores, eu acredito que estão procurando hoje a qualidade. Então, o nosso animal de qualidade, e aquele que se prova de qualidade nas pistas, ele pode correr em qualquer lugar.
E a prova disso é a Joia Olímpica, uma atuação já espetacular no Brasil. Eu fiquei encantado quando ela ganhou dos machos. Foi espetacular. Na Semana do Brasil, eu estava lá no Rio de Janeiro. E agora, na mão do Mandela, ela confirmou uma carreira espetacular. Cash do Jaguareté. A semana retrasada entrou segundo no grupo 3, em Hong Kong, vencendo cavalos de grupo da Austrália e da Nova Zelândia. O próprio Ralston, que foi, talvez ninguém sabe. Teve boa corrida, não? O Ralston, a questão de 30 dias atrás, fez uma corrida espetacular em Hong Kong. Ele entrou quarto, ponteou a corrida, foi brigando na ponta. No final ele cansou um pouquinho, mas chegou a 2 corpos, deve ganhar em seguida. Então, nós temos hoje um material espetacular, animais bons, bem treinados. Eu acho que a nossa perspectiva hoje é muito boa quando o nosso animal sai daqui. Porque ele sai já de uma peneira. Já consagrado, né? Ele sai consagrado e ele não falha. Talvez o mais importante seja, quando vai para o exterior, saber aonde correr o animal. Exatamente. Entendeu? Em que páreo você vai correr. E também precisa também ter essa, já comentamos aqui, esse tempo, né, Ricardo? Você que recebe muito cavalo brasileiro lá no Uruguai, tem que ter um tempo de maturação do bicho. Não dá pra chegar... Você, lógico, tem os fenômenos, que nem a égua Itaperuna, né? Mas assim, o que acontece, por exemplo, que foi com o quarteto de cordas que eles compraram ali para correr o Breeders' Cup. Mas é diferente. Correu né? 30 dias o cavalo quarteto de cordas, eu particularmente conheço a pista de Singapura, né? Então, o que acontece é o seguinte: Singapura tem uma reta muito curta, é um hipódromo de um circuito curto, da reta. E o cavalo que corre no Rio de Janeiro, normalmente são cavalos de reta longa, aquele cavalo que atropela. Soperão, né? Não é? Então, esse tipo de cavalo sofre, entendeu? Ele tem que começar a partir lá na curva ainda, né? Quando ele vai correr num tipo de hipódromo como esse. Ao contrário, por exemplo, de Shatin em Hong Kong, que tem a reta longa. Já Happy Valley é um circuito mais quebrado um pouco, tem a reta um pouco mais curta. Então, cada cavalo tem que se adaptar ao terreno que corre, ao clima da região. E tem essa adaptação. Tem essa adaptação, sim. A própria reta de Maronhas, né, Ricardo? A reta de Maronhas é uma reta de quase 600 metros, é uma reta que engana muito, porque Exatamente. É uma reta na areia, que é onde o cara dá a partida na entrada da reta, como é costume dar aqui, às vezes, né? Falta lá embaixo. Ainda quando chega lá embaixo, faltam 100 metros, né? Então tipo não é São fácil. Isidro, mais ou menos. Não, é difícil, não é fácil. Troca 4 vezes de câmera. Mas Maronhas não é muito diferente. Não é muito diferente. Maronhas também troca. Custa chegar o disco, acabou né? que tá no guichê ali, dá pra ter um infarto ali até. Custa chegar o vencedor. Verdade. E vamos ver aqui, tocamos no assunto Maronhas, Ricardo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, como que foi a saída pro Uruguai, já faz um tempo. Trajetória super vencedora. Você hoje em dia tá lá entre os melhores do Uruguai, se não o melhor. Mas então eu gostaria que você contasse um pouco pro ouvinte da Rádio Cidade, que saiu de Curitiba para esse Leopoldo tá bonzinho, hein, Lombinho? Hein, quando recebe assim, convidado, que maravilha, viu? Sabe como que o Ricardo é conhecido lá em Maronhas? Sabia? Como que ele é conhecido? Dom Uevo. Dom Uevo. Dom Uevo. É isso aí que é conhecido. Não, Leopoldo, eu cheguei em Maronhas em 2004. Eu fui até convidado na época pelo nosso presidente aqui, o Luiz Mussi. O Luiz Mussi tinha uma viagem a nível de governo e fez alguns convites e levou o pessoal para Maronhas, porque naquela época ele pensava que pudesse, era uma viagem junto com o governador Requião, ele pensava que pudesse, vamos dizer assim, demover o governador a ver um hipódromo que ressurgia naquele momento. Servir de exemplo. E que tinha a questão dos caça-níqueis, enfim, toda aquela organização, né? Então eles encaixaram na agenda deles uma visita a Maronhas e gostariam que fossem algumas pessoas do Turf. Poucos foram. Como treinador fui só eu naquela ocasião. E eu confesso que quando cheguei, eu me lembro quando nós entramos no hipódromo, nós nos deparamos com um hipódromo novo. Todo o conceito do hipódromo era novo. Havia um ano de inauguração. E aqui no Brasil nós nos deparávamos com uma situação muito difícil. Naquela época, era uma época que São Paulo pagava 30% do prêmio de vencedor e o saldo em 10 parcelas. Ele te dava 10 promissórios. Ainda não era ruim, hein? Recebia, hein? Comparado com hoje, não era ruim, mas viu, Ricardo? hoje em dia tá pagando... E naquela época eu tinha alguns clientes bons na cocheira, não tínhamos muitos cavalos, mas tínhamos Dona Tereza Camargo, eterna Tereza Camargo, e uma pessoa que foi peça fundamental nisso tudo, o nosso saudoso Chico Anísio.
Ah, é? Eu Não treinava, Você não sabia eu dessa. treinava os cavalos do Chico E o Anísio. Marquinho Ferreira no Rio. E eu treinava os cavalos aqui no Paraná. Nós tínhamos uma sessão aqui de uns 10, 12 animais. E eu, todo fim de mês, eu estava em contato com o seu Chico. Eu ia até o Rio de Janeiro, nós conversávamos sobre o cavalo, ele me recebia na casa dele. Aí, Lá na Barra da Tijuca. exatamente, na Barra da Tijuca. Conheci a casa dele. E eu disse a ele, eu falei, seu Chico, eu vou ao Uruguai, numa viagem aqui do presidente do Jockey. Vá mesmo. Vá lá e dá uma olhada lá, se tem alguma coisa para a gente fazer. Eu fui, como disse, voltei de lá maravilhado. E eu me lembro que eu fui em setembro, para o Uruguai. E aí no final do mês, nós tínhamos que fazer o acerto das contas, a cocheira, conversar sobre cavalos, eu ia para o Rio de Janeiro. E ele me telefonou e disse assim, você trouxe toda a documentação do Uruguai? Eu disse, não, eu tenho algumas informações, alguns papéis, traga tudo. Aí peguei e mostrei tudo para ele. Ele falou, olha, veja se há uma maneira de a gente talvez fazer algum negócio lá. É uma boa para você. Falei, tá bom. E fui. Voltei para o Uruguai. Eu tinha também o apoio do Meneghel, que tinha cavalos comigo aqui, tinha a Dona Tereza e tinha mais... Giacomo, né? Giacomo do Meneghel. O Cima já começava? Cima veio depois, um pouquinho né? depois. E aí fui para o Uruguai, juntei toda a documentação, mas evidentemente era um investimento pesado. Caro. Era um lugar que nós não conhecíamos. Era uma situação totalmente, eu sempre digo, era um soldado, uma aventura. um soldado americano que se largou dentro do Iraque. Não é? E aí quando eu cheguei, eu me lembro que eu voltei e fiquei meio reticente de mostrar o plano de trabalho, quanto custava e tal. E no mês de outubro, o seu Chico também me chama para a gente acertar tudo. E eu vou à casa dele, à noite. E nós estamos sentados no sótão na casa dele, onde ele ficava de noite. Vamos falar de cavalo agora. Ele disse, seu Chico, eu tenho aqui toda a documentação, mas eu não sei se o senhor vai estar ou não interessado. E eu nunca vou me esquecer as palavras dele. Estou interessadérrimo. E dá pra imaginar você, o Chico Anísio, né, falando isso. Chico Anísio, grande turfista de Chico City. Chico City 2. E aí nós levamos para o Uruguai uma leva de... Aí eu tinha uma condição de poder comprar uma parte das cocheiras lá. Eu fiz uma proposta. Eles me apoiaram com mais um pedaço e nós levamos para o Uruguai alguns animais. Chegamos lá com 6 cavalos só. E houveram alguns fatos inusitados. O primeiro cavalo que eu levei e que apresentei no Uruguai chamava Major Punk, que eu havia ganho o Velocidade do Grande Prêmio Paraná. Muito corredor. E convidei o Ricardinho para montar o cavalo. O cavalo era favorito, eu achava que não perdia. E já de cara, na primeira corrida, esse cavalo se fraturou na cancha. Nossa A Senhora. agarradeira, com o uso da agarradeira na areia, ele se alcançou e ele rompeu as mãos. Então já, primeiro cavalo... Já caiu. acontece isso. Aí você já fica meio assim. Daí nós tínhamos uma potranca chamada Luliana, criação do Luiz Mussi, do Rio Verde. E essa potranca era do seu Chico. No ano seguinte, essa potranca melhorou muito lá, nós ganhamos um grupo 3. E começamos a movimentar tudo. E aí veio uma segunda situação também inusitada. O Aras Belmonte, nosso amigo Dante, resolveu nos apoiar também. E manda para o Uruguai um caminhão com 6 cavalos. O caminhão caiu dentro de um rio. Com aquele cavalo Bucanir. Isso. É verdade. Criação do Duílio. Criação do Duílio Berlese. E ele tinha um cavalo filho do Jet Seller, que corria muito na milha. Esse cavalo morreu num acidente. Tinha o Escriba. Tinha um cavalo do seu Silvério Bogucheski, que também na época se animou a mandar alguma coisa. E nós tivemos que recuperar os cavalos durante mais de 7, 8 meses, porque foi uma tragédia. O nosso caminhão dos cavalos estava entrando já em território uruguaio. Um ônibus quis fazer uma ultrapassagem, não conseguiu. E quando o ônibus vem para dentro da pista, bateu no caminhão e jogou para dentro do rio. Então nós perdemos. Aí tinha uma potranca do Cima nessa carga. Nós perdemos uma potranca boa e perdemos esse cavalo do Belmonte. E o Bucanir chegaram em estado de calamidade total. Foi um milagre eles terem se salvado. E aí nós continuaram. Tivemos que continuar. E que campanha fez o Bucanir? Aí Bucanir nós tivemos um orgulho muito grande de que numa oportunidade que ele fez segundo no Ramírez, ele foi indicado ao latino-americano.
e ele que entrou caindo dentro de um rio no Uruguai, saiu de avião para ir correr em Lima, no Peru, representando o Uruguai. Né? Nessa ocasião ele fez... O Turf tem dessas, né? O Turf tem dessas. E depois, lógico, daí você vai se entrosando, vai aprendendo vão aparecendo, né? a manejar o teu meio ambiente, e estamos até hoje aí. Show de bola. Você ouvinte está ouvindo aqui o Turf na Cidade, na Rádio Cidade. A gente vai pro intervalinho, daqui a pouco o Ricardo Colombo vai contar mais a história dele no Uruguai, vai falar dos cavalos atuais que ele tem lá, das conquistas que ele teve. Muito papo ainda com o Ricardo Colombo. Também vamos falar a respeito das corridas da Gávea que vão ter agora e também do GP Turf Gaúcho, né? Que é importante. Corre hoje a final. Baita Turf Gaúcho, né? 26 cavalos de animais. Beleza, e hoje à tarde tem a final aí do Grande Prêmio Turf Gaúcho, 52ª edição. Rapidinho, pai bola, a gente vai pro intervalo, né? Eu ia terminar igual o Chico Anísio, não vou fazer. Daqui a pouquinho a gente volta no intervalo aqui do programa Turf na Cidade. Fica aí e volta com a gente. Voltamos com o programa Turf na Cidade, aqui na Rádio do Povo. Um ótimo almoço para você aí que tá na 97.3 no litoral, aquele peixinho, aquele camarãozinho. E para você que tá em Curitiba também, na 670, um abração, um ótimo almoço, aproveite muito domingo. E se você quiser assistir corrida de cavalo, hoje tem uma oportunidade de você de Curitiba, porque hoje tem corridas na Gávea daqui a pouquinho, né, Thiago? Exatamente. Vamos ter a prova especial Wide Event, 1.400 metros, e você pode assistir lá na Casa de Apostas do Jockey Clube do Paraná. Um ambiente climatizado, fica dentro do Jockey Clube, diversos monitores passando as corridas nacionais e internacionais. Hoje, em especial, as provas da Gávea. O jockey fica ali na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2299, em frente ao estádio do Pinheirão. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você chega lá, você vai ter um ambiente bem bacana. E qualquer dúvida sobre as apostas, que são a partir de R$2, você chama lá o Sarão sempre tira as dúvidas. Certo. Não tem erro, é um ótimo programa para você que está sem programa para esse domingo aqui em Curitiba. Vá ao Jockey Clube, vá lá, se divirta. Ainda talvez você faça um dinheirinho lá, porque aposta a partir de R$2 e pode ganhar milhares de reais. A famosa molezinha, né? Molezinha. Não paga estacionamento, não paga para entrar. Sim. E se falar o nome do Colombo lá, periga ganhar um vale aposta. Nossa senhora, vai ganhar falar vale que é amigo do aposta. Ricardo Colombo. É isso aí. Se falar que é amigo do Ricardo Colombo, ganha vale aposta. Se bobear. Alô, Sarão, hein? Não dá pra prometer. Não dá pra prometer, mas... se bobear, ganha o vale aposta. Exatamente. Bom, hoje... Em dólar. Em dólar ainda. Vale aposta em dólar, hein? Não falamos mais em real. Exatamente. Bom, falei do hipódromo da Gávea, as corridas do Rio de Janeiro. E quem vai contar pra gente um pouco dessa prova especial aí de Event, que foi um reprodutor aí, um avô materno. Talvez o melhor, espetacular. Né? Passou por aí. Sim, nos últimos tempos eu também acho que é o melhor, principalmente o avô materno. E vai ter essa prova em homenagem a ele, o Neto vai falar sobre isso, também vai falar sobre as duas provas preparatórias que aconteceram no domingo passado. Então, a partir de agora, Celso Afonso Neto, comentando pra gente tudo da Gávea. Neto, fala aí. Olá, amigos, espero que tenham acompanhado o último final de semana aqui no Hipódromo da Gávea, já que foi muito movimentado, né? Tivemos as disputas das preparatórias para a Tríplice Coroa 2020. 2020 já chegou aí trazendo boas provas. Entre as fêmeas tivemos a disputa do Grande Prêmio Roger Guedon. A vitória ficou com a Intuição, que surpreendeu, né? Chegou a terceira vitória seguida e vinha num momento de distância. Correu pela primeira vez os 1.600 metros, aprovou o percurso e vem forte aí para o Grande Prêmio Henrique Pozzolo, que acontece no dia 9, data da primeira prova da Tríplice Coroa. Vai pintar aí como uma das favoritas. Ela que pertence e foi criada pelo Estúdio de Rio Dois Irmãos, venceu de ponta a ponta a carreira. A segunda colocada foi Heartland, do Área Santa Maria de Arara, chegou descontando e em boa atuação ficou com a formação da dupla. E entre os potros, no Grande Prêmio José Buarque de Macedo, a vitória ficou com Amor Total, que numa campanha muito parecida, inclusive com a da Intuição, também vinha pela primeira vez nos 1.600 metros, também venceu uma bela carreira, um final brigado, escamado ali, vários animais muito perto. O Gold Force deu a impressão de vitória e acabou na formação da dupla. O Amor Total pertence ao Estúdio Eterno Amor e foi criado pelo Aras Santa Maria de Araras. Aras Santa Maria de Araras que foi o responsável por trazer ao Brasil, importar, né, o Garanhão Wide Event, que é homenageado nesse próximo domingo aqui no Rio de Janeiro. Teremos uma prova especial, né, em sua homenagem, em 1 milha na pista de grama. E o Hélio Esteves pode brilhar novamente. O Hélio Esteves, que vem dominando aí as provas de grupo, pode essa semana vencer mais uma prova importante, já que ele apresenta duas das forças da carreira. Ele apresenta o Fogo Supremo, que vem de segundo em uma prova de grupo, e apresenta também o Gone Hollywood. Fui pegar uma colinha aqui atrás, Gone Hollywood, que vem em franca evolução, né, melhorando a cada corrida, e
é talvez o principal adversário do Fogo Supremo, que, confirmando a última, pode vencer. A diferença dos dois parece ser o Marlin Azul. O animal correu apenas 3 vezes um potro, que poderia ter corrido a preparatória semana passada, mas talvez por conta da medicação do Lasix, essa semana ele pode correr medicado, optaram por correr essa prova. Talvez aqui indo bem hoje, pode, mesmo com um intervalo menor de tempo, né, vir na primeira prova do Tríplice Coroa. Ele tem direito ao páreo, correu 3, venceu 2, e talvez seja o principal adversário desses dois animais treinados pelo Luiz Esteves. Você confere tudo isso e muito mais na TV Turf essa semana aqui no Hipódromo da Gávea. Grande Celso Afonso aí, direto do Rio de Janeiro, aqui para Curitiba no Turf na cidade. Obrigadão, Neto, mais uma vez. Tamo junto. Thiago, vamos começar falando da Tríplice Coroa. Thiago, Lubinho, Ricardo, as preparatórias, porque foi a chance de ouro de preparar o cavalo. Quem preparou, preparou. Quem não preparou, agora só no Grande Prêmio, né, Henrique Pozzolo para as éguas e no Grande Prêmio do Estado do Rio de Janeiro para os machos, né? Essa égua Intuição, essa potranca Intuição correu demais, né? Ganhou firme. Surpreendeu. Surpreendeu, mas é uma égua que também já vinha de vitórias. Vinha, né? evolução. É uma égua que vinha está de evoluindo evolução. bastante. Talvez a forma que ela venceu tenha surpreendido um pouco. E não, porque ela pegava uma parelha ali com o Olympic Jack, que era uma égua invicta, se não me engano, mas tinha a Rap to Be Me, que ganhadora de 2 provas de grupo 1 em São Paulo, da Taça de Prata e do Diana de São Paulo. Mas a Rap to Be Me já vinha de derrota, né? Então, eu até gosto dela. Eu até falei num dos programas aqui que numa das corridas lá em São Paulo eu achava que ela ganhava e ela acabou, acho que, perdendo. Fez segundo, acho. Fez né? segundo, Mas essa Intuição, esse pessoal do Rio Dois Irmãos, eles estão bem, né? Eles estão ganhando bastante corrida lá na Argentina. Não sei se eles têm lá no Uruguai também, Ricardo. Não, no Uruguai eles não têm, mas eles têm têm na aquele Argentina, potro maravilhoso que foi para os Estados Unidos, o Ivar, tá né? estrear, né? Ivar, né? Deve Tá estrear pra meio O Paulinho, meu irmão, cuida lá. Ele que cuida nos Estados Unidos. Eles estão com bastante cavalo lá, né? Seu irmão que é o treinador do Ivar? Né, eles estão investindo bastante. É Kinelon, né? O Ivar tá, não. Fez um trabalho. Eu vi assim, ele treina no site pro Rio dos Irmãos, isso. vi no site da Associação dos Criadores Proprietários de Cavalo de Corrida, Associação Brasileira. Lá o Victor Correia que abastece muito. Tem um abraço pro Vitor, amigão nosso. Abraço pro Manda Vitor. muito bem. Tem que vir aqui o Vitor um dia, né? Tem que vir. Quando estiver em Curitiba já está convidado. Bom, o Roger Guedon venceu então essa égua na Intuição. A Hertland chegou voando, a égua do Araras. muito essa égua por Chegou fora. voando ali, mais um pouquinho passava. E a Gata e Flor também sempre, correndo com as éguas mais velhas, correndo com as mais novas. Sempre tá chegando ali, chegando perto. Nesses páreos de... Esse tipo de égua igual a Gata e Flor, Thiago, e ouvintes, né, da Rádio Cidade, eu acredito, ela tem tudo para vencer a prova, essa Gata e Flor. Porque são realmente os cavalos que chegam bem nas preparatórias, chega na hora da coroa, dá aquela cartada. Essas provas de potranca, o Araras tá sempre ali, né? Ele fez segundo nessa prova, vai aparecer com uma parelha no dia da primeira coroa, vai duas no Santa Maria de Araras, uma no Santa Maria, e é sempre ruim tirar deles. Principalmente fêmea. Essas provas de fêmea. Ele sempre reservou as boas fêmeas, né? Ele sempre reserva. Então, assim, essa Gata e Flor, ela pode melhorar bastante, né? Mas, com certeza, essas potrancas do Araras também melhoram. Né? Elas, nesses páreos grandes... A própria Hertland quase ganhou. Essas provas grandes aí da coroa, pra potranca, a turma do Araras é duro de encarar, viu? E tem que respeitar também o que acontece. Agora é o Cristiano Oliveira, mas o Araras, ele tem uma trabalho em equipe, quando escreve as parelhas ali sem vaidade nenhuma. Não tem jockey que acha que é melhor que o outro, que vai correr diferente, eles obedecem piamente os treinadores. Mas também, né, meu irmão? Se não obedecer lá... Perdeu o contrato da Araras, né? Meu filho. O jockey preferencial é o Gil e a segunda monta é o M. Gonçalves. O Marcelo Gonçalves, mas tem ainda outros jockeys que montam junto, né? Correia. O Bland também, às vezes, quando não tem montaria. Não, e eu digo assim, é admirável, porque às vezes você vê... É um trabalho de equipe há anos já. Eu quero ver um Aras que eu falar pra você que não faz... dificilmente faz jogo de parelha, o Aras do Ocivale. Você vê, às vezes tem do Aras do Ocivale, tem 2 cavalos no páreo, ele deixa o Araras, até por isso às vezes perde. As duas ele correm junto, correm no pelotão, fazem a carreira delas, né? Se é um cavalo que corre mais acomodado, ele não queima uma lá na frente, né? O Ricardo é treinador, sabe como funciona. Fazer o jogo de equipe, vai lá uma e puxa o trem pro outro vir atropelar, para dar o ritmo pro outro atropelar, pro bom atropelar. O Araras faz muito isso, o Araras faz direto isso aí. Não tem problema. O Araras correu um Grande Prêmio Brasil com uma parelha uma vez. Ele tinha um cavalo que veio de terceiro em São Paulo. Aquele que virou reprodutor agora,
corria muito bem na areia, fugiu o nome. Foi para os Estados Unidos, ganhou lá e voltou aqui. Do Araras? Do Araras. Catch a Flight. Catch a Flight. O Catch a Flight, ele tinha o Catch a Flight como uma máquina, ele tinha feito no Grande Prêmio São Paulo terceiro, para correr, para fazendo parelha, puxa, me fugiu o nome da égua, mas era uma égua muito boa do Araras, geração com a letra B, no Grande Prêmio Brasil que ganhou o Bawa Bali. O Catch a Flight puxou, tem o Catch a Flight juntamente com um cavalo que era do Aras Alvarenga, do Estúdio Alvarenga, que correu de parelha com o Bawa Bali. Eles tiraram assim 150 metros. E ele queimou, para não deixar o cavalo do Alvarenga florear, ele queimou o Catch a Flight na corrida, que era o bom, né? Que era o Isso cavalo. aí chama-se estratégia, né, Ricardo? É, Geralmente, quando tem parelha, Sim. Depois é uma estratégia de alta qualidade. alta, né? dos dois são bons, né? Os Os são dois bons, têm é isso aí. chance. Dois são bons. Não, É então- tipo a Ferrari, né? Que não interessa quem que é o Exatamente. piloto. O que vale é a equipe e acabou. Os dois são E bons. se o caboclo não se enquadrar, meu filho, Sai fora. aqui, ó. Tchau. Tchau. Thiago, é exatamente isso. Tem gente que não faz assim, mas no caso do Araras faz. Então, assim, com certeza vai vir Não, 3 com cavalos certeza. no mínimo, vai vir Não, 3 com éguas certeza. fortíssimas. E alguém vai ter que correr muito aí pra tomar do Araras, Com essa primeira certeza. prova da coroa vai ter que correr muito. E no par dos machos foi um final maravilhoso, hein? 5 cavalos em um corpo de diferença. Essa Amor chegada total. foi espetacular, amor total. Tem muito a ver com o que o Ricardo falou, ali no Rio de Janeiro, reta maior, vem o sopeiro por trás e ganha. Essa reta aqui, ela foi bonita porque 2 cavalos pareciam, o Capitão Barbosa, foi o primeiro a dominar, parecia que ia vencer o páreo. Daí depois veio o Gold Force e tomou a ponta e no final veio todo mundo do fundo do lote e tal. E inclusive o Amor Total conseguiu pegar o Gold Force no finzinho, a diferença do primeiro lugar para o quinto, diferença de um corpo. O ouvinte que tá tentando entender, imaginar isso, ouvinte, imagine assim, ó, a diferença, um corpo que a gente fala é o tamanho do cavalo, a diferença, né? Então o cavalo chegou na frente, apenas um corpo de cavalo, um cavalo na frente do outro. Seria mais ou menos um carro, chegar um carro na Só frente. que nesse um corpo tinha 5. Tinha 5, exatamente. É a mesma coisa que eu cruzar uma... Imagina uma corrida de Fórmula 1, vai dar bandeirada final e passam 5 carros, assim, praticamente juntos, no mesmo centésimo. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa prova, chegada espetacular. E lembrando que ele é um put-back, hein? Playback, né? Put-back, milheiro, É. né? Vai chegar também, né? Vai chegar. Vai ser uma corrida linda, porque está faltando aí o potro do Esteves que não correu. Sim, Sim, o Royal Ship, né? O Royal Chip. Criação do Aras Belmonte. Criação do Belmonte aqui no Paraná. Exatamente. Foi uma baita chegada, né? Tudo que a gente sempre pede para quando a gente que não está envolvido no páreo, a gente que gosta de cavalo, a gente para promover o turf, o Jockey Clube de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles têm um público no sábado e no domingo que é um público realmente fora do cavalo, porque tem bons restaurantes, tem bares. No Rio de Janeiro, a vista do Hipódromo da Gávea é maravilhosa. Então, o melhor cenário para quem está torcendo para uma prova boa é um páreo desse. Né? Chegar 4, 5 cavalos escamados ali. É um cartão de visita da atividade. Sabe onde teve o dono é um desespero, mas para o público que está ali tomando a cervejinha 30 graus, né? Em termos de espetáculo, não tem Nossa coisa Senhora. melhor. Sabe onde que teve esse páreo? É um páreo semelhante a esse, com 3 animais chegando cabeça a cabeça. Lá em Maronhas, né, no dia 6. Lá em Maronhas? Décimo- Quem ganhou? Décimo Quem nono ganhou, páreo. Lobinho? 19º páreo da reunião. Quase matou todo mundo no coração. Deus, Deus, Gran Prêmio clássico, Gran Prêmio Maronhas. E aí, com o nosso convidado especial aqui, Ricardo Bueno Colombo, treinador de Itaperuna, venceu. Conta pra gente aí como Conta que é. desde a A saída reta. dela aqui, Ricardo. Não, na verdade eu queria saber da reta, porque a emoção foi a Não, reta. mas vamos deixar o Ricardo falar. Mas, Leopoldo, vou falar pra você, o Lobinho que tem que falar. Tem que falar. Esse negócio dessa égua especificamente. Por isso que eu levantei a bola. Quantos dias essa égua saiu de Exatamente. Curitiba? Por isso que eu levantei a Quantos bola. dias ela correu? Quantos dias ela ficou parada? Conta aí pro pessoal saber. Conta lá, Ricardo. Não só ela, como a Jerry Coquette também. Também. Mas no caso da Itaperuna, a história foi assim. Nós tínhamos conversado com o Alexandre quando ela tinha ganho aqueles 1000 metros no Rio de Janeiro. E ele me disse, olha, eu não tenho interesse em levar agora para o Uruguai porque nós temos a Pegasus para correr. Eles tinham uma grande Esperança, esperança, Ela otimismo. fica Estavam mais muito longe, né? otimistas com ela, porque realmente é uma égua que corre bastante. E a égua correu aqui, acho que a seletiva da Pegasus, e fracassou, mas não pela égua, ela perdeu a ferradura, enfim, ela teve alguns percalços de carreira. E a reta tá muito ruim, encharcada. Ganhou o teu cavalo até Ganhou. no preparatório, o bandoleiro Foi. grego. E aí
eu, particularmente, como conheço a turma do Uruguai, principalmente a turma das éguas, eu disse ao Alexandre de novo, eu falei, Alexandre, me permite tocar de novo no assunto? Quem sabe você não reaviva essa história da gente levar a Itaperuna, né? Você levar a Itaperuna. Porque o páreo das éguas, não dos machos, das éguas, ela vai ter uma turma favorável para correr. Existe essa égua Subprinces, que é uma égua excepcional, mas tirando ela, as outras são todas um nível assim, que eu considero um ponto abaixo da Itaperuna, talvez até 2. Inferior. Muito bem. E aí, ele conversou com o Delmar, tomaram a decisão, não, a égua vai. Essa égua foi feita a quarentena dela aqui em Curitiba, a partir do dia 1º de novembro, a égua embarcou no dia 14 de novembro para Maranhas. E aí, como a ideia já era que ela fosse para ficar, o animal, quando entra como importação definitiva, ele é obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias. Ela entrou na quarentena do aeroporto lá, uns 14 dias, que não foram 14 dias, foram 17 dias. Porque houve um problema com aqueles cavalos do Mormo, que estavam numa outra quarentena ali também, e como havia dúvida daquele momento, daqueles cavalos, todos os demais foram retestados. Então a Itaperuna teve que ser submetida a esse reteste. Isso demorou, ela, Jericoquete também, para poder sair da quarentena. E eu as recebi no hipódromo no dia 2 de dezembro. Essa foi... 30 dias. 30 dias. Que coisa, hein? Depois de ficar 17 dias paradinha, só caminhando na cocheira. Não, agora conta pra gente da reta, como que é pra você, treinador, ali tá vendo? Não, durante o tempo em que a gente podia preparar, porque a gente tinha um tempo curto para preparar a égua, galopar e ela já se mostrou lá, Ricardo? Não, eu galopei a égua e na véspera, um pouco na semana antes do Natal, eu disse ao Alexandre, eu falei, eu vou fazer uma partida, eu vou levar essa égua na partida, porque me pareceu mais lógico fazer um exercício de partidor, porque a reta de Maranhas é semelhante, o percurso é semelhante ao Rio de Janeiro, mas é areia, né? Então eu vou colocar ela. Tinha ido aquele cavalo ao forne também, eu coloquei os dois no partidor, fizemos um pique de 500 metros, a égua muito bem, melhor do que o cavalo, inclusive. O jockey levantou, foi com o Lazo mesmo naquele dia, levantamos e fechamos a volta. E depois segui galopando, e no dia... A sorteio das balizas era no dia 26. Eu vim passar o Natal em Curitiba e na noite do dia 25 eu peguei o avião e voltei para o Uruguai. Amanheci no Uruguai e trabalhei a égua 600 metros. E tinha chovido nesse dia. Então nós não podíamos também apertar muito, porque você também não sabe até onde o animal vai aguentar. Tínhamos feito um hemograma, eu tinha conversado com o Delmar também. Então era o que se podia fazer. Ela fez nesse dia 36 e 4, os 800 metros, mas aquele 600 metros, desculpa, 600 metros, mas aquela marca que você sabe que tinha mais. Tinha mais. Você poderia ter exigido um pouquinho mais. Se aperta, abaixa. E aí, a estratégia era qual? Bom, agora vamos nos preocupar com as balizas, né? Como essa égua Subprinces é uma égua ligeira, eu gostaria, né, minha expectativa era conseguir a baliza por fora da Subprinces. E o pessoal da Subprinces tinha na cocheira deles um outro cavalo, também muito ligeiro, que tinha corrido lá. E esse cavalo também a ideia seria que se esse também ficasse por dentro, porque provavelmente você ficar por fora dos dois. Ficar por fora dos dois. E tinha um terceiro cavalo que se chamava Dom Pedro, que era um cavalo de reta, que estava lá e tinha feito 4 corridas boas, ponteando. Com esse eu não consegui que ele ficasse por dentro. Ele ficou por fora. Mas quem montava esse cavalo era o nosso jockey, o Lazo. Então eu conversei com o Alexandre aqui, nós trocávamos mensagem e disse, Alexandre, do jeito que ficou as balizas agora, eu vou ver se esse Dom Pedro é mais ligeiro ou não. Eu tenho medo que ele seja ligeiro e corte a baliza dela. Aí até que ele levante a égua, uma fração de segundo, você perde um páreo desse, né? E aí disse a ele, falei, olha Alexandre, vamos fazer o seguinte, eu não vou contrariar a égua. Inclusive o nosso amigo aqui, professor Tiago Leão, já tinha estado lá no Uruguai e me disse, essa égua é muito ligeira. E eu disse ao Alexandre, Alexandre, não vamos contrariar, se a égua largar bem, eu vou mandar que o Lazo venha embora, que pegue depois do disco. Essa é a instrução. E foi assim. O bom do Ricardo são as histórias. Quando você foi perguntar pro Lazo do que ele achava, o que ele falou para você? Daí teve essa questão. Daí quando chegou na hora da instrução, eu disse, Lazo, a égua tá tudo ok, tá tudo certo. Já tinha ganho o Amires. Daí ele me olhou e disse assim, daí eu falei assim,
só vou te fazer uma pergunta. Esse cavalo Dom Pedro que você montava, que está por fora, é muito ligeiro. É muito ligeiro, mas não é desse lote. Então, Você acha que ele estava confiante? era o que você queria ouvir. Foi a senha para que a égua tivesse ganho uma vez. E um final maravilhoso. Ali, E aí no foi final nesse das momento zeros, em que ele né? falou, não, é ligeiro, mas não é desse lote. Falei, então você larga e acabe. Vem embora, depois vamos ver. Mas ali foi apertadíssimo, né, Ricardo? Foi apertadíssimo porque o que aconteceu na verdade? A raia estava com mais areia, tanto é que o tempo desse ano foi bastante inferior ao tempo do ano passado, não pela qualidade dos animais, mas porque tinha mais areia. Condição da raia. E o que aconteceu? A Subprincess não perdeu tempo. Quando abriu as tampas, ela saiu. Só que ela nunca esperava que saísse atrás dela a nossa égua. E a nossa égua tinha uma vantagem, a vantagem do peso. Sim. Uma potranca 3 anos contra uma égua mais velha. Nós levávamos 3,5 kg. Então, a peleia, como nós dizemos no Uruguai, a peleia foi a nossa contra a Subprincess. Quem fez o gasto da carreira foi a nossa. Sim. Porque se não tem a Subprincess, Thiago, Era um vareio. a nossa vai largar, Não vai tirar precisaria, 2 e 3 e esses E vai outros chegar. 2 cavalos não iam alcançar. Nunca. E tem um detalhe nesses outros 2 cavalos também. Lembre que eu tinha no páreo Rainha Pioneira, do Belmonte, Que foi retirada. que eu tinha colocado propositadamente por fora. E a ideia era, inclusive, se Itaperuna para, que venha a Rainha Pioneira. Né? A instrução para os 2 jogos foi essa, inclusive fui muito claro com os 2 proprietários também. Acontece que a égua foi retirada, a égua entra com capa na partida e se pisou na capa. A capa caiu e ela se bateu dentro do partidor e ela foi retirada. Se ela não é retirada, eu tenho a impressão, sem demérito nenhum dos outros 2 cavalos, são excepcionais. Dava esse ponta e dupla. outro. Não, eu acho que no mínimo eles iam ter um pouco mais de dificuldade para conseguir vir limpos por fora. Porque a égua é muito ligeira também. Iria largar, iria acompanhar a carreira 4ª, 5ª talvez, e talvez ela criasse alguma dificuldade para que eles viessem. Baliza de Não é demérito deles, absolutamente, correm muito, chegaram brigando. Mas a Itaperuna teve um coração imenso Nossa Senhora. e o Lazo teve uma condução Maravilhoso. cinematográfica, porque nos 300 metros, quem olha a carreira, você vê que uma hora, quando ele domina a Subprincess, ele já mexe no óculos. Ele já baixa o óculos, como quem diz, aqui acabou a carreira. E aí quando ele olha, ele vê que vem a tropa de choque. a tropa de choque atrás dele. E aí ele manteve a calma e a égua ganhou. E Para espetacular, não houve, né? na nossa parte, o Thiago estava junto, inclusive, não houve dúvida que ela tinha ganho. Não. Quando cruzou o disco, inclusive tem um áudio da rádio, onde eles também falam que não há dúvida Não. que a Brazuca Itaperuna ganhou o páreo. O Bernardinho estava em dúvida, né? Não, esse não estava em dúvida, Esse não esse tava em pulava dúvida. bastante. Esse gritou bastante. né? Não, Mas é uma alegria bacana. imensurável a gente poder ganhar um páreo desse. Nossa, nesse dia. Nesse dia, na circunstância em que a égua Foi um, chegou. e foi um dia difícil, né, Foi Ricardo? um dia difícil, nós tínhamos perdido já o Sinabung, que estava caminhando para subir para as carreiras. Favorito da milha. Favorito da milha, tinha ganho desse cavalo que ganhou a milha, ele ganhou por Dele. 6 corpos no páreo anterior, e quando ele está chegando no meio das tribunas, ele se assusta Com com o ruído, com o povo, e ele bate, ele dá um coice e o coice atravessa a cerca. Então aquelas cercas de ferro, né? E ele, para poder tirar as patas, se machuca. Aparentemente, num primeiro momento, não parecia tão grave. Graças a Deus não foi, mas foi o suficiente para Pra que ele não retirar o cavalo, pudesse Vai ser correr. retirado, né? Entendeu? Então, eu acho que o caso dessa vitória foi uma vitória que realmente nos lavou a alma Coroou, no final né? Coroou o Agora, dia, você imagina assim, ó. O Sinabung favorito da milha. Muita chance. Forfé dessa forma. Rainha Retirado Rainha Pioneira. pela veterinária. Poucos instantes antes da carreira, a Rainha Pioneira se bate também na partida e é retirada retirada. também. Então, assim, tinha tudo para terminar o dia ruim, porque era o último páreo, último 19º páreo, tinha acabado tudo. É. E aí a Itaperuna vai lá e dá esse presente, né? Então, Show foi- de bola. Show de bola. Beleza. Parabéns, Ricardo Colombo. Obrigado. Parabéns, Alexandre Frari, que ontem estava ouvindo a reprise do programa e mandou uma mensagem aqui parabenizando. Grande abraço, Alexandre. Bom, temos que chamar o Rison também, porque hoje acontece uma prova muito especial. Maravilhosa. Maravilhoso. Tradicionalíssima. Parabéns pro presidente Vecchio. Foi um 52ª Maravilha. 52ª edição do Pra quem não Grande gosta de Prêmio reta, Turco né, Gaúcho, irmão? Hã? né? 26 animais revivendo inscritos. aí os grandes tempos. E hoje da- à tarde corre a Turf final. Gaúcho. É isso Tá aí. bom? Então eu vou chamar o Rison agora, Marcos Rison, direto de Porto Alegre, para falar um pouco dessa prova. Rison, fala aí. Olá, meu amigo Leopoldo Scremin, Lobinho, Tiago Leão e o convidado ilustre dessa semana, Ricardo Colombo. Eu quero abrir um parênteses antes para falar do Colombo.
Lá atrás, quando o Jockey Club Rio Grande do Sul, no final da década de 90, teve um problema com o presidente aqui. Esse presidente foi condenado posteriormente, mas o Jockey Club até hoje não conseguiu recuperar nada dos prejuízos que ele causou para a entidade. O Ricardo Felizola doou 7 cavalos para o Jornal do Turf. E eu enviei para o Ricardo Colombo, no Paraná, porque eu também não entrava no Jockey Club nessa época desse presidente. E o Ricardo Colombo simplesmente, em uma semana, me disse: Rizon, cavalo tal e cavalo tal, vamos sumir com eles. Cavalo tal, vamos fazer uma tentativa com ele. Cavalo tal vai servir. Cavalo tal não vai prestar, jamais não vai ganhar uma carreira. Todos os cavalos que o Colombo descartou, que foram 4 dos 7, não ganharam em lugar nenhum do mundo, mostrando não só a minha amizade que eu tenho pelo Colombo, mas o respeito que eu tenho pela dignidade que ele teve comigo, de dizer que os cavalos não serviam e que não serviriam dali para frente. Profissional sério, um cara que hoje, radicado em Curitiba e no Uruguai, conquista resultados como Itaperuna no último festival, treinou Role Legal, treinou Bucanir, treinou inúmeros animais clássicos, né? Gran Salute, assim por diante no Uruguai, no Brasil, Cacique Bar, foi para Dubai, agora há pouco tempo foi para Hong Kong. O Colombo realmente é um cara que cresceu no turf, é respeitado e é um cara que eu tenho no meu coração como um grande amigo meu, ele, a Carmen, o Bernardo, o seu Ari Guerra, sempre torço pelos bons resultados do Colombo. O Cristal será palco essa semana, está sendo palco. Tivemos ontem as eliminatórias e hoje a finalíssima do Turf Gaúcho, que é o número 51 e não o número 52. Nós tivemos um erro da diretoria do senhor Chile, quando ganhou, que pulou da 41ª para a 43ª, deixando em aberto a 42ª. Eu avisei os organizadores que havia o erro, mas eles resolveram manter como 52ª edição, mas eu, como profissional no Jornal do Turf, e o Lobinho sabe como eu sou chato na correção, eu estou colocando o que é para ser. É a 51ª edição do Turf Gaúcho, com 26 animais, recorde de apostas. Os grupos de WhatsApp tiveram muitas dificuldades com 26 animais, fica difícil fechar as voltas, né? Fizeram fieiras alguns, os que não fizeram vieira estão aí na 8ª, 9ª, 10ª, 12ª volta, fizeram. Mas assim mesmo, o Turf Gaúcho deve movimentar em tudo entre 500 a 1 milhão de reais. Ou seja, fantástico o movimento de apostas, fantástico o Turf Gaúcho desta temporada. No Cristal, na última semana, tivemos o clássico da abertura da temporada clássica e a vitória do First Run. O First Run, que é de propriedade do estúdio Blue Red. Blue Red por quê? Blue, de Grêmio. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, tem uma coluna no Jornal Diário Gaúcho aqui, só sobre o Grêmio, né? Diariamente. E Red por causa do vermelho, do Guerrinha, do Aldo Guerra Filho, são sócios do cavalo, pilotado pelo Antônio Renan, e treinamento para o Marcelo Barros Santos, popular Jacaré. Reapareceu de cura, não corria há um bom tempo, ganhou de galope, vai ganhar muitas corridas do Force Run, se nada sentir daqui para frente. Vou aproveitar para falar um pouquinho de Turf Nacional. Na Lagoinha tivemos corridas, momento de apostas não engrena em Goiânia, incrível, jogou R$6 mil apenas nos remates, e tivemos como ganhadores Rank Boy, Quetimão, Louco por Ela e Desejado Gypsy. Na Madalena, tivemos a primeira reunião do ano e, como o presidente prometeu, sempre teremos uma prova especial. E essa prova especial, 14 de janeiro, venceu o Suave Kick com facilidade, ficando na segunda colocação o American. E o fracasso, né, do Baryshnikov, que tinha corrido muito bem no Grande Prêmio Bento Magalhães. Tivemos como ganhadores ainda Haja Vista, da segunda geração do Old Friends Forever, que é um cavalo de criação do Aras Old Friends do Aras de Piguá, Alquimiste, Danger Love, e no páreo de pôneis ganhou a Estrelinha. Em Las Piedras nós tivemos as Pojas. A de fêmeas ganhou a Flor Real e a de machos ganhou o potro Trancaferro, que é o filho do Alcorano. Olha bem esse nome, hein? Alcorano, tivemos alguns produtos vendidos e estão correndo no Brasil, mas o Dr. Ulisses comprou uma área em Melo e está criando em Melo filhos do Alcorano com criação uruguaia. Isso dá um plus nos prêmios, porque se você, o cavalo de criação uruguaia, você tem 50% a mais na premiação dos 2 anos e também dos 3 anos e assim por diante. E esse produto Trancaferro é de criação e propriedade do Aras Bagé do Sul, do Dr. Ulisses Leon Carneiro, ganhando então a Poja de Potrijos de Las Pedras. Uma vitória brasileira na criação e propriedade, mas o cavalo de fato é criação uruguaia, filho de um reprodutor brasileiro de criação do Dr. Luiz Fernando Cili Lima, o Alcorano.
Tivemos também em Maronhas o handicap especial Eugênio J. Larga Mija e a vitória da brasileira Sassicaia, de criação do estúdio Santo Antônio da Posse, que vem a ser uma filha do Wild Event. E nessa semana, o Jorge Ricardo voltou a brilhar na Argentina, ganhou 2 pares em La Plata. O Ricardinho se aproxima das 13 mil vitórias e o Ricardinho vai encerrar a campanha no Hipódromo da Gávea. E depois ele quer ser comentarista de televisão e quem sabe ele, no futuro, quiçá, estará participando do programa Turf na Cidade, Leopoldo Scremin. Um abraço pro Colombo, pra você, pro Lobinho e pro Thiago Leão, hein? Esse nome me assusta. Leão. Tchau, pessoal. Grande Marcos Rizon aí contando muito sobre essa festa especial, realmente especial. Parabéns ao Turf Gaúcho, parabéns ao presidente Vecchio, parabéns a todos aí que escreveram os cavalos. 26 inscrições não é pouco, é coisa bacana. Parabéns, Maravilha. Né? Parabéns, uma festa espetacular. E a gente já comentou aqui. Tivemos seletivas maravilhosas ontem. Exatamente. Hoje a grande final, imperdível. A gente vai comentar muito sobre essa prova na semana que vem aqui no Turf na Cidade, né? Com sobre certeza. a final, sobre o ganhador, porque Turf brasileiro no geral, aqui a gente fala de tudo, fala do Turf internacional, a gente gosta de dar o protagonismo para o cavalo de corrida e para os profissionais envolvidos. Sendo isso, tem que agradecer muito aqui a presença do Ricardo Colombo. Eu é que agradeço. É espetacular ter você aqui, foi uma surpresa agradabilíssima, porque você como eu disse já, não canso de falar, e não é puxar saco, né, Thiago? Nem tem porquê. Mas realmente a você é tua hoje. Realmente você é um expoente assim, lá do Turf, um expoente paranaense dentro do Turf uruguaio. A gente fica feliz, diversas vitórias graduadas, então é bem bacana. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado. Lobinho, como sempre. Isso aí, meu caro. Lobinho, tá de viagem, Lobinho? Isso aí, viajamos amanhã, né? Amanhã viajamos para São Paulo, ficamos a semana próxima lá. E na sexta-feira, Ponta Porã. Temos um leilão lá no sábado, um leilão grande, quarto de milha. Quarto de milha, né? Até o nosso amigo Thiago é capaz de ir também. Thiago gosta de comprar quarto de milha. Possivelmente. Abre a agenda de leilões. Vou te mostrar uma potranca que eu tenho lá, Lobinho. Que você vai ouvir falar dela o ano que vem em Sorocaba. Opa! Esse ano, né? Aliás, o ML em leilão de quarto de milha tá detonando. Show de bola, né? Legal, o negócio tem que movimentar o mercado, né, Lobinho? Isso aí, obrigado, viu, Leopoldo, pelo Lobinho, convite, lógico, mais uma vez. Novamente voltará, não será a última vez que participará com a gente. Tiagão, voltou, Tiagão. Valeu. Pô, para de viajar, cara. Você tava com saudade já, né? Pô, pelo amor de Deus, o cara só quer saber de viajar. Fui supervisionar o Ricardo lá pra ver se ele não tava fazendo besteira. Quantos graus lá? Não, você sabe que o duro mesmo é fazer a conexão em Porto Alegre ali. Porto Alegre tava 40 graus na sombra. Lá em Montevidéu tava quente, mas tem um ventinho, uma brisa boa lá. E o Ricardo trata bem a gente, leva em restaurante bom, carne de cordeiro de primeira. Que espetáculo. Você tem que ver o tratamento quando esse homem chega no restaurante. Diferente. É Dom Evo. Dom Evo, aí, certinho. Bom, o horário do almoço, o povo falando agora de carneirice, negócio, querem matar a gente do coração. Vamos, com môndega. Bom, gente, obrigado pela audiência, obrigado por deixarem a gente entrar na sua casa. Você, ouvinte da Rádio Cidade, é muito especial para nós aqui do Turf na Cidade, muito obrigado. Estaremos de volta no domingo que vem, a partir do meio-dia. Então, curta o seu domingo, fique ligado na Rádio Cidade, que tem uma programação especial no domingão, tá? Aumenta o volume, curta a música da Rádio Cidade, toca só música boa. E domingo que vem estaremos de volta. Um grande abraço, até a próxima. Atenção, partida para o Grande Prêmio Paraná. Ouça todos os domingos ao meio-dia o programa Turf na Cidade. Tudo sobre as corridas de cavalo no Paraná e no Brasil. A apresentação: Leopoldo Scremin.